Meus queridos, olha só. Agora, aí no livro 2, a eletrostática é finalizada. Mas se tu for pegar as nossas anotações de sala de aula, tu vai ver que eu já comentei essa parte da eletrostática. De qualquer forma, só para a gente poder revisar e tu tá com isso bem fresquinho na mente para poder, de repente, finalizar a eletrostática do volume 2, vou fazer alguns comentários. Tudo começou com aquela ideia de a gente contar a quantidade de carga que tem nos corpos, pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pela carga elementar. Nós vimos que para desequilibrar o número de partículas em um corpo, tinham 3 processos: eletrização por atrito, sinais opostos, mesmo módulo; eletrização por contato, quando tu encosta um corpo carregado no corpo neutro, mesmo sinal; e cargas idênticas, quando os corpos em contato eram idênticos, aí as cargas eram divididas igualmente. E o processo de eletrização por indução: eu aproximava um corpo carregado de um corpo neutro, conectava o corpo neutro à Terra e depois desconectava. E nesse caso o corpo neutro adquiria carga com o sinal oposto do corpo indutor. Processo de eletrização por indução. Depois de fazer esses comentários, nós começamos a analisar a fórmula que nos permite calcular a atração e repulsão entre cargas elétricas, a famosa lei de Coulomb. Eu até comentei com vocês que a lei de Coulomb, para quem já conhecia a lei de atração das massas de Newton, foi fácil perceber. Vale lembrar que esta fórmula só serve para calcular o módulo da força. A direção da força elétrica é dada pela linha que une as cargas que fazem força uma na outra, e o sentido é dado pela lei de Dufay. Os opostos se atraem. Então tu vê, essa lei de Coulomb é só para calcular o módulo da força elétrica. E aí nós começamos a perceber que a ideia de força elétrica ela ainda era limitada. Porque se eu tenho uma carga elétrica solitária, em volta dela já existe alguma coisa acontecendo, mesmo que não exista outra carga para sentir a presença da primeira. E esta ideia foi desenvolvida pelo matemático Friedrich Gauss, o matemático alemão que nos brindou com a ideia de campo. Lembrando que a ideia de campo, ela é geral, não é só para campo elétrico, serve para campo magnético, campo gravitacional e outras forças de campo. Aliás, só existem 4 forças de campo na natureza, então vale a pena já saber quais são. Forças gravitacionais, campo gravitacional; forças eletromagnéticas, que nós vamos unir futuramente numa teoria só, o eletromagnetismo; força nuclear forte e força nuclear fraca. São as únicas 4 forças de campo que existem na natureza. Como a nuclear forte e a nuclear fraca só podem te cobrar a consciência de que elas existem e de que elas atuam no núcleo dos átomos, por isso que o nome delas é força nuclear. Fora isso, não tem que saber nada além da existência delas. Nós só vamos nos dedicar às forças eletromagnéticas e à força gravitacional no ensino médio. Então, para aprimorar a ideia de força elétrica, surgiu a ideia de campo elétrico. Para obter o campo elétrico, tu faz um teste, tu pega uma partícula de teste que tu conhece o valor da carga e mede a força que está atuando nela. Aí tu faz razão força por unidade de carga e tu descobre o módulo do campo elétrico naquela região. Não custa lembrar que cargas elétricas positivas são empurradas na direção do campo elétrico, cargas elétricas negativas são empurradas no sentido oposto do campo elétrico. Substituindo a lei de Coulomb aqui e cortando carga com carga, temos uma outra fórmula. Essa fórmula é conhecida na literatura como campo elétrico gerado por uma carga. E professores, se for mais de uma carga, não te estressa. Se tiver uma carga positiva gerando campo num ponto e uma carga negativa nas proximidades gerando campo também nesse ponto, tu primeiro desenha o campo elétrico gerado pela carga positiva, campo de afastamento, carga A, campo A. Desenha e calcula o campo elétrico gerado pela carga negativa, campo de aproximação, essa é a carga B. E depois use seus conhecimentos vetoriais para calcular o campo elétrico resultante. Nesse caso, como era perpendicular, um Pitágoras resolveria a situação. Então tu usa essa fórmula 2 vezes e depois usa teus conhecimentos de vetor. Porém, eu mostrei a vocês que na vida força não é tudo, pelo contrário. Hoje em dia, um conceito muito mais importante do que força é o conceito de energia.
E todo o conceito de energia da física vem do trabalho de uma força. Força vezes deslocamento, vezes o ângulo entre a força e o deslocamento. A partir desta fórmula, eu substituí a ideia de força elétrica aqui dentro, fiz um algebrismozinho e te mostrei o que é energia potencial elétrica, também conhecida como trabalho da força elétrica. É muito parecido com a lei de Coulomb, ó, exceto pelo fato de a distância não estar ao quadrado e de as cargas não estarem em módulo. Força é uma grandeza vetorial, energia não, meus amigos. Energia é uma grandeza escalar. Só que tu calcular a energia entre duas partículas elétricas, às vezes não é o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Porque basta uma carga elétrica para que em volta dela exista um potencial energético. E para calcular o potencial energético de um determinado ponto, basta pegar a energia potencial elétrica e dividir pela carga de teste utilizada. Olha como é parecida a ideia de campo elétrico e a ideia de potencial elétrico. Um é força por unidade de carga, o outro é energia por unidade de carga, joules por coulomb, que a gente vai chamar de volts. Para deixar essa fórmula mais poderosa, seria legal a gente lembrar de dois detalhes. Potencial elétrico, na verdade, geralmente é medido de um ponto para outro. Por exemplo, o potencial elétrico entre os pontos A e B é igual ao trabalho da força elétrica para arrastar a partícula de A até B, dividido pelo valor da partícula. Esta fórmula aqui, observada dessa maneira, fica um pouco mais completa. Principalmente se o aluno sabe que VAB é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Essas duas formulazinhas aqui, elas já dá para resolver um monte de questão bonitinha de eletrostática. Da mesma forma que eu fiz com a definição de campo elétrico, substituir a lei de Coulomb no lugar da força, eu vou substituir a ideia de energia potencial elétrica nessa fórmula do potencial elétrico e vai surgir uma outra fórmula para potencial elétrico. K vezes Q sobre D. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, meus amigos. Se eu quiser calcular o potencial elétrico resultante num ponto qualquer, eu só preciso calcular o V da partícula A e somar com o V da partícula B. Não precisa fazer Pitágoras nem nada, porque potencial elétrico é uma grandeza escalar. Já se aproximando do final da nossa revisão de eletrostática, Professor, fala, meu querido. ali o cosseno do ângulo, como é que é só se eu tiver cosseno 1 para ficar K Q1, Q2? Em alguns livros coloca mais ou menos ali, tá? Alguns livros coloca mais ou menos aqui na frente. Certo? Mas, quando a gente conhece energia, conhece sistema conservativo, que energia inicial é igual a energia final, isso geralmente é o suficiente para o aluno perceber quando a energia vai ser negativa, quando ela vai ser positiva. Outra, né, eu já estou botando as cargas fora de módulo ali, por isso que o mais ou menos vai vir da própria carga, certo? Mas eu vou relembrar o que aconteceu com aquele cosseno. Tinha uma carga, por exemplo, fixa no laboratório positiva, e eu peguei uma outra carguinha menorzinha, uma eu vou chamar de Qzão, outra de Qzinho, e fiquei segurando ela aqui próximo. Aí eu soltei essa carga. Quando eu soltei essa carga, a força elétrica era grande, gerando uma aceleração grande. Essa partícula começou a se afastar. Com o afastamento, a força foi diminuindo. E a aceleração também foi diminuindo. Mas ela ainda estava cada vez mais rápida. Concorda comigo? No início, a velocidade dela era zero. E depois ela vai atingir uma certa velocidade, né? Isso prova que a energia se transformou em energia cinética. Mas antes o sistema estava em repouso. Então, da onde surgiu essa energia cinética? Essa energia cinética estava armazenada no campo elétrico. Então, é uma energia elétrica que se transformou em cinética. Para calcular o valor dessa energia, eu supus que a carga se deslocou uma distância d, né? E peguei a fórmula do trabalho. Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Só que essa força é uma força do tipo elétrica. K vezes Q
Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. E aquela distância ali é a própria distância entre uma carga e outra, né? Então é a mesma distância que está na fórmula. Nesse caso que a partícula estava indo para lá, o deslocamento foi para lá e a partícula foi para lá. Nesse caso o cosseno é zero. A outra opção era eu estar arrastando a partícula para próximo dessa carga, né? E aí seria 180 graus, e daria menos 1. Mas isso a gente pode deixar por conta dos sinais das cargas. Por isso que eu não vou me preocupar. Cortou esse cara com esse cara, trabalho da força elétrica, K, Qzão, Qzinho sobre D. Que a gente chama, para ficar elegante, de energia potencial elétrica. Tá? Então tá ali a explicação do cosseno ter sumido. Sim, mas então eu não posso trazer um ângulo perpendicular. Mesmo que eu trouxesse aqui, né, a força vai ficar alinhada, né? Ah, sim. Mas A resultante sempre vai ser o 0, 180. exatamente. Eu poderia forçar a barra para fazer isso não acontecer. Só que aí vai para o curso superior, porque o ângulo vai variar e aí vai dar um inferno. Então assim, ó, se eu tenho uma partícula aqui e eu tenho um trilho aqui e faço essa partícula correr nesse trilho, a força elétrica vai estar atuando aqui, tá vendo? E o deslocamento vai ser para cá, ó. Ó como o vetor deslocamento e o vetor força vão ter um ângulo diferente. E o pior, esse ângulo muda à medida que a partícula muda de posição. Puta, isso dá uma merda para calcular, tu não imagina, cara. Deu até lembrança, mal-estar do cálculo todo. Então tu vê, aqui no ensino médio a gente não pode pegar muito pesado. Essas fórmulas já são simplificadas, né, para a situação do ensino médio. Mas muito bonita a tua colocação de perceber, né? Poxa, eu acabei de citar que essa fórmula originou essa, né? E aí tem um cosseno que desaparece, né? Então a tua dúvida é muito bacana, muito pertinente. Um último detalhezinho que vale a pena a gente revisar para que tu possas terminar essa parte aí de eletrostática é a ideia de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é aquele que é obtido entre duas placas planas e paralelas, uma conectada no polo positivo, outra no polo negativo de uma fonte de energia. Assim uma placa fica positivamente carregada, a outra placa fica negativamente carregada e entre elas o campo elétrico é uniforme, ou seja, apresenta o mesmo valor em qualquer ponto. Nesse caso especial de campo elétrico uniforme, eu posso usar uma relação matemática entre potencial e campo elétrico. Observe que a única diferença entre a fórmula do potencial e do campo elétrico é a distância ao quadrado. Por isso que para campo elétrico uniforme eu posso escrever que V é igual a E vezes D. Para a fórmula ficar mais completa, vou chamar de VAB e vou chamar de distância AB. O campo elétrico apresenta o mesmo valor em qualquer ponto. Agora, muito cuidado. Num campo elétrico uniforme, nós temos superfícies equipotenciais, superfícies com o mesmo potencial. Imagina que uma dessas superfícies é a superfície A e a outra é a superfície B. Na superfície A o potencial é VA, na superfície B o potencial é VB. Se uma partícula sai de uma linha A e vai até uma outra posição qualquer numa linha B, cuidado, na hora de usar esta fórmula, a distância AB não é a distância medida curvilineamente. Essa distância AB é medida paralelamente às linhas de campo. Cuidado ao usar esta fórmula. Ela só vale para campo uniforme e a distância medida é sempre paralela à linha de campo. Aí eu diria que nós fizemos uma revisão boazinha de eletrostática. Nesse volume 2, é só essa parte aqui mais que é desenvolvida. Só essa parte aqui mais que é trabalhada, porque a ideia de campo elétrico foi no volume anterior. Com esta revisãozinha, eu vou poder fazer uma dedução legal de eletrodinâmica que eu não poderia fazer sem essa revisão. Mas vamos começar a tal de eletrodinâmica após a revisão de eletrostática. Vamos começar essa matériazinha que eu acho que é mais simpática.